Graça e paz. Gratidão ao bispo, à bispa, por essa responsabilidade. Estar aqui é uma grande responsabilidade. Mas eu acredito que nós só vamos aonde o Senhor nos permite chegar. E no sábado eu tive um privilégio de tomar um café com a bispa. E nós compartilhamos um pouco. E ela me fez o convite. Ela me falou que vocês estão no ano da intimidade. E quando ela me fez o convite, veio uma palavra ao meu coração que nos últimos dias tem falado muito forte. E eu vou trazer essa palavra. Só que antes eu quero também testemunhar, né? Ano passado, sabe aquele dia que você está assim... Os primeiros meses de 2022, eu não sei como foi para vocês, mas para mim eu tinha declarado, 2022 vai ser o melhor ano da minha história. Só que quando a gente faz uma declaração, as provas vão vir para ver se você está firme para segurar, né? Até onde você está crendo. Gente, os primeiros meses de 2022 para mim foram desafiadores. E um dia era exatamente meia-noite. Sabe aquele dia que você está assim, só pela graça e misericórdia? Eu ia me preparar para dormir. Eu falei, deixa eu ver aqui o Instagram. Quando eu abri o Instagram, estava lá o Bispo Emerson ao vivo. Eu falei, o Bispo está meia-noite ao vivo, deve ser alguma coisa boa. Entrei na live. E ele estava na live com uma outra pastora. E eu só sei que ele falou assim, acho que era uma bispa, não me lembro agora. Chama aí Thaís Souza, que eu tenho uma palavra para ela. Eu falei, meu Deus, vou entrar na live toda descabelada. E eu entrei naquela live e ele me entregou uma palavra. E ele falou, Deus está me mostrando malas. Deus vai te levar para lugares. Não sei para onde é, de repente seja São Paulo, mas Deus vai te levar para algum lugar. Gente, eu não sei se passaram 2 meses. E eu estava de malas prontas. Deus me permitiu ir passar uma experiência fora do Brasil. Nunca tinha imaginado viver essa experiência. Sempre sonhei, eu gosto muito de viajar. Estava lá na minha listinha dos sonhos. Não sei se vocês fazem isso. Se vocês não fazem, façam, tá? Que Deus sabe o desejo do nosso coração, mas quando a gente tem a atitude de fazer algo, Ele move os céus e a terra para realizar. E eu sempre pensei assim, um dia eu quero ir conhecer Londres. Só que na minha cabeça era ir, passar alguns dias e voltar. Só que Deus queria me levar para um momento de intimidade. Deus queria me tirar do meu contexto, da minha correria, do meu dia a dia. Porque ano passado foi um ano que Ele falou muito forte comigo. Você precisa trabalhar o ano de 2022 com a identidade das mulheres. As mulheres estão cansadas, exaustas e as identidades das mulheres está distorcida, porque elas exercem muitos papéis e elas estão vivendo no modo automático. E nos primeiros meses, até agosto, foi isso que eu fiz. Eu trabalhei, Deus me deu um projeto, inclusive eu fiz um aqui em Brasília, uma imersão. E eu fiz 7 edições ano passado. E eu confesso para vocês que eu estava muito cansada. E foi nesse momento de cansaço, porque às vezes a gente está fazendo tantas coisas e nós temos convicção que estamos vivendo no propósito de Deus. Só que ao mesmo tempo que você está vivendo, os desafios, eles vão vir para quê? Para tentar minar as tuas forças e te roubar do propósito. E foi nesse contexto que Deus me tirou da minha cidade e me levou para lá. Eu fui para fora do Brasil. E Deus me levou para dentro da realidade de famílias. Eu fui para a casa de uma amiga, que eu me reconectei com ela no início do ano passado, e fazia aproximadamente 20 anos que a gente não se via. E ela me recebeu dentro da casa dela. Ela é casada, tem um filhinho de 2 aninhos. E eu fui ali para ser tratada também por Deus. E para ter propriedade para falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu não tenho filhos, mas Deus me permitiu viver ali quase 2 meses. E por muitas vezes cuidando daquela criança. E eu pude sentir na pele o que uma mãe sente. De
Minha amiga saiu para trabalhar um dia e eu fiquei com ele. Enquanto ela estava trabalhando, eu fui ajudar, eu fui limpar a casa para ela. Tinha passado o aspirador todo, gente, na sala e deixei ele comendo a comidinha dele. Tá bom, fui lá pro quarto. Quando eu escuto só o barulhinho, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Corri para a sala. Quando eu corri para a sala, gente, o que é que ele tinha feito? Derramado todo o pratinho de comida e estava lá o brinquedinho dele em cima da comida. E ali eu falei, eu tenho que usar toda a minha inteligência emocional que eu ensino para as minhas clientes. E eu só agradeci, brinquei, recolhi. E naquele período Deus foi tratando comigo. E nos momentos que mais o Senhor falou comigo, foram nos momentos que eu saía para fazer caminhada. Eu saía para fazer caminhada e Deus ia falando comigo na natureza. Eu cheguei lá, era final de outono, então as folhas estavam começando a cair. Mais um mês se passou, algumas árvores que eu tinha visto com as folhas começando a cair já estavam sem folhas. Passou mais um tempo, veio a neve, aquelas árvores congeladas. E o Senhor ministrava muito ao meu coração sobre as estações, que a nossa vida também é feita de estações. E nós precisamos curtir cada estação da nossa vida. Porque quando o inverno vai vir, mas depois do inverno vai vir a primavera, vai vir o verão, vai vir o calor, vão vir as flores, vão vir os frutos. Então nós precisamos desses momentos. E por que Deus me levou para lá? Porque Deus queria tratar comigo algo. Dependência. Dependência. Nós somos filhos. Nós viemos aqui para a igreja praticamente todo domingo. Às vezes a gente vem na terça, vem várias vezes. E a gente fala assim, mas eu confio em Deus, mas eu acredito em Deus. Só que na verdade a gente confia assim, ó, eu confio. Aí quando não está no meu tempo eu vou lá e eu quero fazer o quê? Com as minhas forças. Vai. E eu sou muito ativa. E eu fiz um planejamento. Eu falei, vou ficar 2 meses sem trabalhar. Mas eu pensei, né? Eu vou para lá, eu produzo algum conteúdo para a internet, eu faço algumas coisas. E Deus mudou tudo. E Deus falou, eu te trouxe para você aprender a ser dependente. É dependência. Não é para você fazer nada. E em um momento que eu tentei trabalhar lá, eu quase entrei em crise de ansiedade. O Espírito Santo falou, o que é que você não está entendendo? Sou eu que cuido de você. Porque assim como Deus queria tratar comigo a dependência de falar, eu sou o teu pai, eu sou o teu provedor. Se eu te mandei, sou eu que sustento. E aí simplesmente eu falei, tá bom Deus, já que é o Senhor que me sustenta, eu vou curtir, eu vou aproveitar cada momento que eu estou aqui. Porque eu não sei se eu vou poder voltar ou quando que eu vou voltar. E eu comecei a desfrutar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos vivendo em um momento de aceleração. Em um momento que o diabo está querendo que a gente se distraia e trabalhe cada vez mais para ter cada vez mais. O nosso valor está muito mais naquilo que temos do que no que somos. E se eu quero ter mais coisas, as pessoas, o que está acontecendo? Estão entrando na onda do mundo. Eu tenho que trabalhar cada vez mais para eu ter cada vez mais. Só que se eu trabalho cada vez mais para eu ter cada vez mais, eu perco o quê? A minha intimidade com Deus. Eu perco a minha sensibilidade com Deus. E são nesses momentos de descanso, são nesses momentos que a gente sai, é que o Espírito Santo fala conosco. Não sei se vocês já ouviram falar na síndrome de burnout, mas é o que está acometendo mais as pessoas, cada vez mais. Excesso de trabalho, cansaço. E se a gente, como cristão, como filhos de Deus, a gente não escolher dar um basta e acessar a nossa filiação, a gente vai entrar na corrida do mundo,
porque é isso que o diabo quer para a nossa vida, nos afastar de Deus. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para essa noite é o Salmo 139, a partir do versículo 1, que fala assim: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formastes o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre e cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísses os perversos. Afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelos caminhos eternos. Como o bispo falou, hoje é o último dia de janeiro. E eu te pergunto, quais foram as escolhas que você já fez nesse primeiro mês? Será que as escolhas que você fez são escolhas que estão te levando para uma intimidade com o teu pai? Ou as tuas escolhas estão te levando para longe do teu pai? Será que os teus pensamentos, eles estão sendo pensamentos de filho, pensamentos de filha? Porque se somos filhos, nós precisamos entender algo. Filho confia. Filho sabe que tem provisão. Só que sabe o que acontece conosco? Desde o ventre da nossa mãe, nós já sofremos influência. E na verdade o diabo ele tenta destruir o propósito de Deus desde o ventre. E quanto mais o teu propósito é grande, mais o diabo vai tentar te destruir. E daí a gente vai carregando essas feridas que a gente tem lá desde o ventre. Às vezes nós fomos rejeitados, às vezes nós fomos traídos, às vezes nós fomos abandonados. E muitas vezes até pelos nossos pais. Até pelo nosso pai, que é a nossa referência de provisão, alguns foram abandonados. Ou alguns foram muito exigidos.
E daí nós estamos transferindo a nossa paternidade humana para a nossa paternidade divina. E nós estamos deixando de acessar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando a gente vem aqui para o Salmo, a gente precisa internalizar isso. Quando ele fala, tu formaste o meu interior e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Será que nós estamos sabendo muito bem o quão amados nós somos? O quanto que nós somos filhos de um Deus, que é o Deus provedor, que é o Deus que tem tudo nas mãos dele. E aí o bispo falou algo bem interessante, que ele não ora para que venham grandes empresários, mas que você se torne um grande empresário. Para que você seja bem-sucedido naquilo que você faz. Se você hoje está no seu trabalho, que você seja tão bem-sucedido que a promoção venha até você. E quando a gente internaliza isso e a gente acessa esse lugar, a gente deixa de ficar correndo tanto, porque a gente entra no descanso, entra na intimidade. E são nesses momentos de descanso, são nesses momentos que você acha assim, ai, mas eu vou fazer uma caminhada, mas eu vou de repente até assistir um filme, mas cuidado com o filme que você assiste. Mas eu vou ali fazer uma atividade física, será que eu posso fazer isso? Ano passado, em um dos meus treinamentos, eu perguntei para as mulheres que estavam ali, quantas tinham dificuldade em descansar? Mais de 50% das mulheres disseram que tinham dificuldade de descansar. E não são só as mulheres, são os homens também. Porque às vezes a gente associa que o descanso é preguiça. Só que Deus, Ele estabeleceu o tempo do descanso. E é nesse tempo do descanso que a sua mente é ativada, a sua criatividade é ativada. E quando a bispa me mandou ontem, que hoje era o dia do vinho novo, em 2019, eu tive o privilégio de conhecer a maior vinícola do Chile. E você vai lá e você faz um passeio e o guia vai te levando e vai te mostrando todo o processo de fabricação de vinho. E quando ela me falou, eu falei, eu tenho um post sobre isso, eu vou lá, foi 2019. Eu falei, eu preciso ir lá e lembrar qual foi o ensinamento que eu tirei daquela visita. E eu vou ler para vocês. Os melhores vinhos são produzidos com as menores uvas, que são regadas em formas de gotejamento apenas 3 vezes na semana. Cada tipo de uva produz um tipo de vinho diferente. Os que são colocados em barris de carvalhos franceses e ficam mais tempo ali, sendo envelhecidos, são os mais valiosos. Antes de começar o inverno, as videiras são podadas, ficando apenas o tronco, parecendo que estão mortas, mas isso é necessário para proteger a planta do inverno. E quando esse passa, elas voltam a crescer e a frutificar, mais fortes e viçosas. Então eu aprendi que a nossa vida se parece muito com o processo de fabricação do vinho. É na escassez que extraímos o nosso melhor. Muitas vezes na vida somos podados por Deus e pensamos que não vamos resistir, mas Ele sabe que é necessário para nos transformar em pessoas melhores. E de repente a estação fria passa e nós conseguimos florescer e produzir melhores frutos. E quanto mais o tempo passa, nós vamos amadurecendo e adquirindo experiências e aprendizados valiosos. Eu não sei quantos de vocês aqui estão passando no processo do inverno. A gente está passando um momento no Brasil de muita tensão. Eu confesso para vocês que eu fiquei 2 meses fora do Brasil, eu acompanhava algumas coisas. Mas quando eu cheguei na minha cidade tinha clima de luto, velório, as pessoas desesperadas. E agora? Eu moro na cidade do agro,
E aí com todas as notícias de verbas, enfim. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como que as pessoas só confiam no governo? As pessoas só confiam no dinheiro? As pessoas só confiam na sua capacidade, na sua força? E cadê a confiança no Deus que a gente serve? Independe, gente. A tua prosperidade independe de governo. A tua prosperidade independe do lugar que você está. Porque quando Deus quer nos fazer prosperar, Ele prospera no deserto mesmo. E aí, relendo esse meu aprendizado lá da vinícola, eu aprendi uma coisa. As menores uvas produzem os melhores vinhos. Só que um detalhe, elas são regadas por gotejamento. Sabe por quê? Porque no Chile não tem a abundância de água que a gente tem aqui. E sabe o que é que isso me ensina? Que Deus, Ele é um Deus que muitas vezes, Ele não vem com a abundância total. Mas se você for analisar a tua vida hoje, se você está passando por um momento de deserto, se você está passando por um momento de escassez, Deus, Ele está gotejando na tua vida. E Ele não te deixa faltar. E quando fala da menor uva produzir os menores vinhos, sabe o que acontece com muita gente? A maioria das pessoas, elas enxergam os outros grandes, mas elas se enxergam muito pequenas. E aí elas olham para elas e elas falam assim, mas imagina só, eu não tenho capacidade de fazer isso. Ontem eu estava no elevador do hotel e aí entraram 2 rapazes que estavam fazendo a manutenção, só que foi muito rápido, eu nem pude conversar com eles, mas eu só ouvi eles falando assim, porque a gente é burro, a gente não estudou. E aí eu fiquei com vontade de ir ali entregar uma palavra para eles, mas eles saíram correndo. Eles não se valorizam, porque imagine se eles não tivessem a inteligência de consertar o que está lá, como que o hotel ia conseguir andar? Então, às vezes, a gente se sente menor do que o outro. E o ir para o exterior, o passar esse tempo lá, me fez ver algo que aqui no Brasil a gente tem uma disparidade muito grande de títulos, né? Porque eu tenho título tal, porque eu fiz faculdade tal. Lá não tem isso, gente. As pessoas ganham praticamente a mesma coisa. Lá ganha hora trabalhada. Então não existe a diferença se você está ali limpando uma casa ou se você está ministrando uma palestra. É praticamente a mesma coisa. Então, por isso que às vezes a gente fala, porque lá não tem muito assalto. Por quê? Porque não tem a questão da desigualdade muito grande. Só que também tem outros problemas. E aí, às vezes, as pessoas saem do lugar que estão para irem para outro lugar com uma ilusão. E a vida lá é uma vida muito desafiadora. É uma vida de muito trabalho, é uma vida de solidão. Então, às vezes, a gente vive nessa corrida. Eu preciso sair, eu preciso ir. Só que, às vezes, Deus quer te fazer prosperar onde você está, mas, às vezes, Deus também vai querer te tirar. E uma das coisas que tem impulsado muito forte no meu coração para esse ano, até compartilhei com a bispa, eu estava lá e um amigo meu tirou uma foto minha, olhando para o mar, e aquela foto o Senhor me deu uma inspiração. 2023 é um ano de romper fronteiras. Só que não são fronteiras territoriais apenas. Alguns Deus vai tirar do lugar que está e vai mudar. Só que o que você precisa romper são fronteiras emocionais. Existem pessoas presas emocionalmente, como o salmista fala aqui, sonda, Senhor, os meus pensamentos. Então hoje, o convite que Deus está fazendo para você é, os teus pensamentos precisam mudar. Você precisa ressignificar o teu pensamento de escassez para os meus pensamentos. E na Bíblia diz o quê? Que os
pensamentos dos seus planos do Senhor para a nossa vida são planos de nos fazer prosperar, são planos de bem e não de mal. Só que fala lá, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera para a tua vida? Porque se você continuar limitado, olhando para você e falar assim, mas meu negócio não está bom. Porque os meus clientes reclamam. Porque lá no meu trabalho só tem gente ruim. Enquanto você continuar só no foco do que falta, ou no foco da reclamação, você vai estar deixando de desfrutar aquilo que Deus tem para a tua vida. E eu amo quando Jesus fala assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vi para que vocês tivessem vida, e vida em abundância. Só que a gente está deixando de experimentar dessa abundância. E quando Jesus fala de abundância, é abundância de dinheiro? Sim, é abundância de dinheiro. Mas não é só abundância de dinheiro não, gente. Nós estamos vivendo uma vida medíocre. Medíocre nos relacionamentos. Os casamentos estão acabando, os casais estão se alfinetando por besteira. Porque um tem um perfil, o outro tem o perfil, e ao invés de se complementarem, se alfinetam e ficam guerreando. Quando na verdade é tão simples, é um ajuste, é um conhecimento. E Deus me levou lá para a casa da minha amiga. Imagina, um casamento já é desafiador com pessoas da mesma cultura, imagina para pessoas de culturas diferentes. Ela é casada com um romeno e ela é brasileira. E aí ela compartilhou comigo algumas coisas e eu falei com ela, amiga, é ajuste. E daí eu trabalho com a ferramenta de perfil comportamental. E foi um desafio na minha vida, porque imagina, fazer uma devolutiva de perfil comportamental gravando em português para traduzir para o romeno para ele ouvir. E o que a gente viu ali? Ela é acelerada, ele é tranquilo. Estava tendo choque. E aí, quando eu mostrei para eles, eu falei, vocês são o casal perfeito, porque um é o acelerador e o outro é o freio. Enquanto um quer fazer, às vezes, umas coisas sem pensar, o outro traz para a realidade. Opa, peraí. Então, a partir de hoje, parem de se alfinetar e se complementem. É muito simples, gente. É abundância. É abundância com os filhos. É abundância nos relacionamentos. Quando a gente é curado, a gente entende que existem pessoas que não vão mais fazer parte da nossa vida. Só que quando você ainda está no processo de estar ferido, eu vejo que as pessoas têm dificuldade de ficar só. E um dos princípios da tua espiritualidade e da tua intimidade é solitude. Tem coisas que Deus vai liberar para nós aqui, nesse coletivo. Mas tem coisas que Deus só vai liberar para a tua vida no teu secreto. É no secreto. Eu falei para a bispa, Deus me levou para lá. E eu fiz vários planos que eu sei acontecer. E Deus falou assim, vou bagunçar tudo. Não é nenhum plano seu, é plano meu. E o Senhor foi trabalhando em mim aquilo que precisava ser lapidado. Porque se Ele tem coisas novas para a minha vida, se Ele tem vinho novo para a minha vida, eu preciso, como a bispa falou, estar limpa. Eu preciso tirar as coisas velhas para que o novo entre. Só que para o novo entrar, você precisa passar por essas coisas. Estar disposto a ser sondado por Deus. E muitas vezes o ser sondado por Deus dói. Porque a gente vai ficar lá como aquela vinícola, toda seca. Tem horas que você vai olhar para a sua vida e vai olhar assim, meu Deus, o Senhor se lembra de mim? Deus, está escutando minhas orações? Eu não sei quantos de vocês, mas em alguns momentos eu me via exatamente assim. Um dos dias lá que eu entrei na live. Meu Deus, e aí, Senhor? E aí Deus vai e Deus move, e Ele tem as formas dEle de falar conosco e de tratar conosco. E se você quer viver o novo de Deus, você precisa aprender a confiar.
Parar de olhar para o cenário. Parar de olhar para a tua situação. E começar a falar, Deus, eu não tenho... O Senhor está vendo aqui, ó, como é que está a minha vida. Mas eu confio, porque eu sou teu filho, porque eu sou tua filha. E é apenas isso, eu vou confiar. Você tem que aprender a ser humilde. O nosso maior desafio é o nosso ego, é o nosso orgulho. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda. E Deus está, no momento, chamando. Você vai precisar. Assim como existem pessoas que Deus vai tirar da tua vida, existem pessoas que Deus vai colocar na tua vida. E você vai precisar ter a humildade de pedir e falar assim, me ajuda, por favor. Eu estou precisando da tua ajuda. Você vai precisar se permitir ser podado. E a poda, ela dói. Só que a gente precisa entender que depois da poda, a gente vai crescer, vai passar, vai crescer com mais força. E uma das experiências que eu tive lá, eu fiquei hospedada na casa da minha amiga, no quarto do filhinho dela. Então ele sempre entrava e vinha brincar no quarto. Só que teve um dia que eu precisava finalizar umas coisas e eu precisei fechar a porta do quarto. E aquele menininho, uma coisa mais linda, e ele se apegou muito a mim. Eu fui a primeira pessoa que ele chamou pelo nome, ele só chamava mamãe e papai, então Thais foi a primeira, aí ele me chamava de Thais, né, que fala inglês ainda. E aí ele, Thais, open the door, e batendo na porta. E aquilo ali, meu coração doendo, eu falei, meu Deus, eu estou sendo uma pessoa ruim. Porque eu não estou abrindo a porta para o Theo, mas eu não posso abrir a porta para ele nesse momento. E naquele momento o Espírito Santo trabalhou algo comigo. Naquele momento que aquela criança estava batendo ali na porta, ele bateu por um tempo e depois ele se convenceu e ele saiu e ele foi brincar. E aí o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração e falou, filha, assim são vocês. Muitas vezes vocês estão batendo na minha porta, só que não é o momento para eu liberar a bênção. Só que nesse momento, ao invés de vocês desfrutarem, e irem curtir, e irem aproveitar, e irem ampliar a visão para outras coisas, vocês só reclamam. Então é necessário vocês terem esse coração de criança, de entender que às vezes não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. E aí depois quando eu finalizei, que eu abri, ele veio correndo e ele me abraçou. Então, quantos de nós estamos deixando, quando a bênção está pronta, quando Deus abre a porta, você não está preparado. Você perdeu o momento do preparo, porque você estava reclamando, porque você estava só olhando o lado negativo, o lado ruim. E Deus lá escancarou a porta, e você perdeu o time. Então, está na hora de você aprender que existem momentos que Deus vai querer te tirar do que você está fazendo para você aprender a descansar. E é desafiador. Imagina só, eu que faço o meu salário. Se eu não trabalho, eu não recebo. Quem é empresário, se você não trabalha, se você não produz, você não vai vender. E falar descansar é meio louco no mundo real. Como que eu vou ficar sem trabalhar? De onde vai vir minha provisão? Quem consegue? Só que eu te falo uma coisa. Nesses momentos do descanso, e às vezes você não vai poder fazer o que eu fiz. Ficar 2 meses fora, você tem uma família, você tem uma casa. Mas às vezes o descanso, gente, é uma vez na semana, você ir num parque e fazer uma caminhada. Mas quando você estiver fazendo aquela caminhada, você está totalmente conectado com o teu Pai. Eu falei que eu ganhei um presente no meu aniversário, que foi... Eu falei para Damares que me deu, eu falei, Damares, que presente inspirado por Deus você me deu. Um fone sem fio. Eu colocava aquele fone e eu ia fazer minha caminhada.
E aquilo me blindava dos barulhos externos e eu me conectava só com os louvores. E tinha uma música que eu ouvia, que às vezes eu caminhava, eu fazia caminhada 1 hora e eu botava replay, 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 replay. E ali Deus foi me dando inspirações, inspirações, inspirações. Então, de repente, para 2023 ser o ano de você romper fronteiras, você vai começar a precisar aprender a descansar. Homens e mulheres, vocês que são casados, sentem com o seu cônjuge, alinha. Um proporciona um tempo de descanso para o outro. E vocês também precisam aprender a proporcionar isso que o bispo falou aqui, ó. Dia 11, deixe seus filhos e vem para um momento com vocês. Porque às vezes tudo que está faltando é isso no relacionamento. É o tempo de intimidade. É o olhar de volta. Porque no dia a dia, na correria, vai perdendo a admiração, vai perdendo o respeito. E Deus não quer isso. Deus tem para a vida de vocês a abundância no relacionamento. E o diabo está querendo destruir as famílias, porque ele sabe que destruindo as famílias, ele vai ferir a paternidade, ele vai ferir a maternidade e ele vai ferir uma geração. Então é responsabilidade de vocês lutar pelo casamento de vocês. E vou finalizar já. Mas eu preciso falar de algo. Para a gente romper fronteiras, nós precisamos aprender a ser pessoas que vamos fazer escolhas intencionais. Aleluia. Deus sabe o que você precisa. Só que Ele também quer ver as tuas atitudes. Se você quer viver algo novo, você precisa aprender a fazer coisas novas. Você precisa aprender a se mover para o novo de Deus. Aleluia. Não é viver uma vidinha como você sempre viveu. Fazendo as mesmas coisas que você vai viver e você vai experimentar o novo de Deus. E ontem, eu estava meditando no Provérbios de ontem, do dia 30, e a partir do versículo 24 fala assim: 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem sua toca nas rochas. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileira. E as lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios do rei. E aí, a inspiração que veio ao meu coração disso aqui foi que esses bichinhos, eles nos ensinam a fazer escolhas intencionais. A formiga, ela vai lá no verão e coloca provisão para o inverno. Às vezes a gente está reclamando porque mudou a política e agora o que é que vai ser da minha vida? Mas será que você se preparou? Então, escolha intencional. Você não pôde escolher antes, mas a partir de hoje você pode fazer, porque Deus está trazendo para a tua consciência. Comece a fazer a sua reserva. Comece a fazer a sua provisão. Ai, Thaís, mas como é que eu faço isso? Meu irmão, não sei como é que você vai fazer não, mas você vai orar e você vai pedir a provisão dos céus para a tua vida. E você vai começar: Senhor, me dá uma estratégia. Que essa estratégia aqui, desse valor, vai ser a minha provisão, eu vou guardar. O coelho, ele vai lá e faz a casa dele na rocha, porque ele sabe que vai vir a tempestade. E sabe qual é a tua rocha? É Jesus. Se você não vier aqui, ó, e cada vez mais você se apegar nisso aqui, você vai se perder. Porque eu não sei quantos de vocês, mas eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias. Lá na Europa, gente, o evangelho é muito frio. Eu fui na igreja pouquíssimas vezes. Sabe por quê? Porque é difícil você ir numa igreja. Eu fui numa igreja lá que para eu ir, eu precisei gastar 30 libras. 30 libras são R$360. Como é que você vai todo final de semana para quem ganha pouco? Fui numa outra igreja que minha amiga vai, é alugada uma sala de cinema, bispo. Não tem salinha como a gente tem aqui, não. O filho dela para cima e para baixo em tempo de cair naquele negócio escuro.
mas ela pega 2 ônibus, 1 metrô, porque ela fala: Thaís, eu não posso deixar de cultuar. E a gente tem toda a estrutura de uma igreja e a gente não desfruta. Só que eu quero dizer para vocês que daqui uns dias a gente não vai ter estrutura de igreja, e se a gente não tiver firmado na rocha, você vai se perder. Então vamos desfrutar enquanto a gente pode ter, e desfrutar do melhor. O gafanhoto, ele me ensina o seguinte: ele anda em bando. Você precisa escolher as pessoas que vai caminhar com você para o seu destino profético. E você precisa entender que existem pessoas que vão sair da tua vida. Para de querer insistir. E eu falo isso aqui porque eu sou daquela que eu vou e eu acredito nas pessoas e eu acolho. Só que eu falei para a bispa que esses dias eu passei... Sabe aquela coisa que você é ferido pela pessoa que você mais acreditou? Mas Deus está mostrando. Tem pessoas que não vão mais caminhar contigo porque está no bando diferente. Então traz para o teu bando as pessoas que estão alinhados na tua visão, para caminhar junto contigo. E a lagartixa, ela me ensina que eu preciso ser intencional. Eu preciso escolher quais os ambientes eu vou frequentar. Quais são os ambientes que eu vou estar? Quais são os ambientes que eu vou acessar? Nós precisamos ter uma mente estratégica, a mente de Cristo. Às vezes o teu negócio não está prosperando porque você está indo a ambientes que você não vai encontrar clientes lá. Então começa a pedir a Deus, começa a falar assim: Senhor, eu não tenho as estratégias certas, eu não sei, mas eu confio em Ti. Eu confio no Senhor. E enquanto eu estava tendo louvor aqui, e o bispo estava falando, veio algo ao meu coração. Hoje é tempo de vinho novo. Só que Deus está querendo fazer algo diferente. As menores uvas produzem os melhores vinhos. Deus não te trouxe hoje aqui para receber vinho novo. Deus te trouxe hoje aqui para você ser o vinho novo. As menores uvas produzem os melhores vinhos. Se são os melhores vinhos, isso significa que são os vinhos mais caros. Deus está querendo pegar a tua pequena semente, o teu pequeno fruto, e fazer o melhor. Só que Deus está querendo que você pegue o seu pequeno, que você acha que é pequeno, só que Ele confiou na tua mão, e comece a produzir com excelência. Porque quando você produzir com excelência, vai existir um valor inestimável. E aonde você pensava, o teu produto que custava lá R$100, Deus vai te dar uma estratégia para que o mesmo produto, com a estratégia dele, custe 500. Porque eu tenho aprendido que Deus não quer que a gente trabalhe mais, mas Deus quer um tempo que a gente aprenda a trabalhar certo, porque Ele quer o nosso tempo. E lá, esse meu amigo, ele me falou algo que feriu, que entristeceu muito o meu coração. Ele falou: Thaís, eu tenho estado afastado de Deus, porque infelizmente, as pessoas que mais me feriram foram as pessoas que se diziam cristãs. E a pessoa que mais me mostrou Jesus Cristo foi um ateu. Então a pergunta que eu te faço hoje é: quais têm sido as tuas atitudes? Deus está querendo que você seja um vinho novo para a vida das pessoas. Deus está querendo que você seja o melhor vinho aonde Ele te colocar. Eu não sei onde Deus vai te levar a partir de hoje, mas eu quero te dizer que você precisa sair daqui hoje. Amanhã é dia 1º de fevereiro. E você precisa sair daqui hoje. E você precisa fazer uma oração sincera para o teu Pai. Você precisa se prostrar
no teu secreto e pedir: Deus, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos. O Senhor é que conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe que eu tenho pensado isso, e vai e seja sincero para Deus. Abre o teu coração e fala: Senhor, os meus pensamentos são esses, mas a partir de hoje eu quero que os teus pensamentos de paz, os teus pensamentos de prosperidade inundem a minha mente. E quando o diabo vier tentar roubar e minar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu me lembre. Porque em diversos momentos eu estava lá naquele país, eu não sabia falar a língua. Só que Deus me deu vai. E se Deus me mandou ir, eu fui. E muitas vezes, minha amiga andou comigo nos primeiros dias, mas depois eu fui só. Sabe por quê? Porque eu precisava caminhar, eu precisava acessar os lugares que Deus tinha para a minha vida. Em alguns momentos eu estava caminhando, vinha aquele pensamento: e se você passar mal aqui, quem vai te socorrer? E eu falava: está repreendido em nome de Jesus, porque quem me trouxe foi o Senhor. E a minha vida está nas mãos do Senhor. E se eu me perder, como eu me perdi, o Senhor vai enviar anjos para me ajudar e vai me levar. E no momento que eu estava lá, perdida, sem internet, não funcionava, nada funcionava dentro do ônibus, eu fui e mostrei para o motorista do ônibus, eu falei: eu preciso ir para esse lugar. E no momento certo, aí eu cheguei no lugar, ele me deu a instrução e eu fui, e não era a casa da minha prima, e eu falei: Deus, eu estou aqui de noite, no meio do escuro, eu não sei onde eu estou, então o Senhor que vai me levar, eu vou ficar aqui. E a internet voltou. Sabe por quê? Deus quer que a gente confie. Só que Ele vai te colocar em situações de apuro, porque Ele quer provar o teu coração. Então, se você quer viver, se você quer ser vinho novo, se você quer ser vinho valioso para você, para Deus te honrar cada dia mais, experimente a poda, porque saiba que depois da poda vai vir a abundância para a tua vida. E 2023 é o ano que Deus quer confundir. Enquanto as pessoas estão aí desesperadas, Deus quer te fazer prosperar. Deus quer te fazer valioso. Só que Ele só vai fazer isso através das tuas escolhas. Porque Deus precisa que você tenha atitude. E a atitude é: Deus, eu recebi a palavra, então eu coloco o meu pé. Como que vai ser? Eu não sei. Mas o Senhor é que vai me conectar às pessoas certas. É o Senhor que vai me dar a provisão. É o Senhor que vai me dar o livramento. É o Senhor que vai me dar as estratégias. Todos os dias eu oro: Senhor, me dá estratégias. Deus, Salomão pediu sabedoria, e eu te peço sabedoria, porque de mim mesma não vem nada. Mas se o Senhor for comigo, e se o Senhor me capacitar, é o Senhor que vai me levar, e é o Senhor que vai me sustentar, é o Senhor que vai me prover, e é o Senhor que vai me colocar nos lugares que o Senhor quer me colocar. Eu desejo que esse ano seja um ano que Deus vai romper as fronteiras da tua vida, da tua casa, dos teus negócios, das tuas emoções. E tudo aquilo que estava parado, paralisado, o Senhor transforme. E que você saia daqui hoje entendendo que do menor vinho, você pode ser o menor fruto, mas Deus está te fazendo hoje um vinho valioso, um vinho onde as pessoas vão vir atrás para poder desfrutar daquilo que o Senhor tem colocado na tua mão. São pessoas diferentes, são dons e talentos diferentes. Deixa Deus te usar naquilo que Ele colocou dentro de você, que só você tem. Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Às vezes a gente aprende no trovão, no relâmpago, e às vezes a gente aprende na brisa, né, irmãos? Thaisa não cultuou de nenhum culto conosco desde a virada até agora, mas uma das temáticas de Deus para nossas vidas tem sido cuidado com quem você anda,